Chegamos então na nossa aula sobre conversão de unidades, tá? Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque você vai encontrar uma resposta, mas nem sempre essa resposta que você vai encontrar está lá nas opções. Às vezes você vai precisar fazer o quê? Uma conversão, uma transformação de unidades. Já em outros casos, a resposta está lá, bem clara, bem na cara ali, bem óbvia. Sabe qual é o problema? É que um enunciado dá uma velocidade, cara, em quilômetros por hora. E a outra dá um tempo em segundos, entendeu? Então você vai precisar fazer aí uma brincadeirazinha, deixar todo mundo suave na mesma unidade para você fazer as continhas. Sacou a ideia? Então nós vamos precisar fazer uma conversão de unidades, tá? Bora lembrar um pouquinho aqui sobre a ideia de velocidade média, cara. Esse carrinho saiu de 10 horas para as 11 horas. Houve um tempo total de quanto aqui? 1 hora, confere? E qual foi o espaço que ele percorreu aí? Bora. Ele saiu de 40 para 130. Quanto foi o ΔS? Que aqui vai ser igual ao deslocamento. 130 menos 40 dá quanto? Ih, rapaz, tá contando nos dedos não, né? 130 menos 40 dá o quê? 90. Vamos ajeitar esse 9 aqui, ó. 90 quilômetros, confere? Bora para o segundo trecho. Ele saiu de 11 horas para as 12 horas. Ele percorreu aqui quanto? Mais 1 hora. E quanto foi que deu esse deslocamento? 220 menos 130 dá o quê? 90 também. Lembrando, poderia ter dado outro valor, tá bom? Eu só estou fazendo aqui trecho a trecho, lembra? Fiz o primeiro trecho, fiz agora o segundo trecho. Mas eu poderia fazer o total. Tudo depende do comando da questão, tá? Bora anotar aqui isso aqui, bora? Qual foi a velocidade média, né? O ΔS foi 180, confere? Eu vou pegar aqui o ΔS total, 220 menos 40, 180. E o tempo total? 12 horas menos 10 horas. Então deu quanto? 2 horas. Nossa velocidade média está dando quanto então, pessoal? 90 km por hora. Confere? 90. Pô, nem precisava ter feito isso, né? Ó, eu já tinha entendido isso. Ó. O cara anda 90 km em 1 hora, depois andou mais 90 km em 1 hora, então a média dele está sendo quanto? 90 km por hora, tá? Revisãozinha básica aí em velocidade média. Agora nós temos um problema. Essa velocidade em 90 km por hora, provavelmente, vai ser a velocidade que aparece aí no seu painel, não é verdade? O painel do carro vai estar em quilômetros por hora. Mas é muito comum nós pedirmos em outra unidade no sistema internacional. É para termos uma padronização, sabe? Para você que está no Brasil dar a resposta numa unidade, para uma pessoa que está nos Estados Unidos dar essa resposta na mesma unidade. Então a gente padroniza, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos se usa milhas, aqui nós usamos quilômetros. Então, para todo mundo falar uma mesma linguagem, nós usamos o padrão do sistema internacional. E no sistema internacional, qual é a unidade da velocidade? Bom, o espaço é dado em metros, o deslocamento, e o tempo é dado em segundos. Então, no sistema internacional é metros por segundo. Já o usual, como eu falei no painel do carro, é dado em que unidade? Quilômetros por hora. É a mais comum, usual. É a que nós usamos no dia a dia. Beleza? Agora me diz aí, como é que leva de uma para outra? Como é que é feita essa conversão de unidades? Bora lá. Eu vou ajudar você a chegar no raciocínio, não apenas a decorar um número, cara, tá bom? Eu não sei qual é o teu grau de maturidade aqui na matéria, quantos anos você tem também. Então, eu vou fazer o processo todo e você escolhe aqui o que é que você quer desse processo. Nas questões, você já vai pular sempre para o último passo. Você já vai saber que tem um númerozinho aí que a gente sempre usa que vai dar certo. Mas está a fim de entender o porquê da coisa? Não só decorar? Vamos lá. Conversão de unidades. 1 quilômetro vale quantos metros? 1 quilômetro vale 1000 metros. Confere? 1 hora. 1 hora tem quantos segundos? Por que eu vou levar para segundos? Velocidade no sistema internacional não é metros por segundo? Então, 1 hora tem 3.600 segundinhos aí. Tranquilidade. Beleza? Bora simplificar? Bora. Vou cortar um zero desse com um zero desse. Mais um, mais um.
Se eu cortar mais um zero aqui em cima, eu vou ter que deslocar a vírgula que está no 6 para o 3. Então vai ficar assim, ó, 1 em cima e embaixo 3,6. E a unidade, metros por segundo. Às vezes, quando você olha, fica um negócio meio esquisito, né? Quer dizer, Ítalo, que 1 km por hora é 1 sobre 3,6 metros por segundo? Sim, cara, essa é a ideia. Essa é a ideia. Mas vamos ser sinceros, na hora de uma prova, você não vai fazer esse processo todo, né? A menos que você tenha esquecido. Então vamos rápido aqui, vamos mais direto. Você está em quilômetros por hora. Você quer chegar em metros por segundo. O que é que você faz? Pensa, ó, quilômetros é uma unidade maior, uma unidade grande. Então, para chegar em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Às vezes, alguns alunos, eles dizem assim, mas Ítalo, tu não encontrou aqui que era 1 sobre 3,6, não foi? Foi, é 1 sobre 3,6. Então, 1 sobre 3,6 não é multiplicar, não? Ei, cara, presta atenção, ó. Multiplicar por 1 sobre 3,6 é a mesma coisa que fazer o quê? Dividir por 3,6. Como é, Ítalo? Calma, vamos com calma. Multiplicar por 1 sobre 3,6 é a mesma coisa que dividir por 3,6. Então, vai sossegado, rapaz. Ó, vai sossegado. De quilômetros por hora para metros por segundo, o que é que você faz? Divide por 3,6. E o contrário? O contrário, você vai multiplicar por 3,6. Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Pegou a ideia? Tá de boa? Olha aí, ó. Você aprendeu a deduzir a coisa aqui. E é assim que nós vamos fazer em toda a física. Nós vamos construir o raciocínio. Essa tabela, eu coloquei os principais valores. Esses valores aparecem demais na hora das questões, tá bom? Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, o que é que eu faço? Eu multiplico por 3,6. Multiplica aí para mim, vamos lá. 10 metros por segundo vezes 3,6 dá quanto? 36. Então, 10 metros por segundo dá 36 km por hora. 15 metros por segundo vezes 3,6. 54. Esse aqui aparece demais, tá? Esse demais. Eu acho que o campeão é esse agora, ó. 20 metros por segundo dá quanto? 72. Esse é o campeão, na minha opinião. 25 metros por segundo dá 90 km por hora. E 30 metros por segundo, 108 km por hora. Já guarda essa tabelinha aí no coração que você vai usar demais, tá? Então, nós aprendemos que para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E o contrário, você faz o quê? Multiplica por 3,6. Beleza?